Atos capítulo 2, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Agora sim. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Pai Santo, conduze-nos na Tua palavra. Inspira-nos, Espírito Santo. Amplia a nossa visão, toca o nosso coração. Sensibiliza-nos e move-nos na direção e em sintonia com o projeto que o Senhor tem para nós nesses dias. Em nome de Jesus é que te pedimos. Amém. Essa é uma descrição de como viviam os nossos irmãos na igreja de Atos. Isso aqui é um relato bíblico e histórico de como vivia a primeira igreja. A gente vive num mundo onde a gente percebe claramente a ausência de Deus. Eu falava agora mesmo, questão do trabalho escravo, tráfico de pessoas, violência, marginalidade, enfim, corrupção, tantas coisas que são sinais da ausência de Deus nesse mundo. Mas esses nossos irmãos nos mostram que a igreja de Deus é um local, a igreja de Deus é o organismo vivo que evidencia a presença de Deus, porque faz contraste com esse mundo, porque contrasta com o que está aí fora. A presença contrasta a ausência que é tão visível para todos nós. E esse texto fala sobre como os nossos irmãos viveram e o que eles fizeram, como eles agiam, como que eles demonstravam sua vida cristã prática. Eu não sei se a gente consegue repetir exatamente a experiência da igreja de Atos. Não sei se a gente consegue repetir. Mas eu tenho convicção no meu coração que a nossa igreja do século 21 tem que ter o mesmo coração, o mesmo sentimento e o mesmo espírito da igreja de Atos. E por que eu digo isso? Porque a experiência deles era a evidência clara de que Deus estava entre eles. O jeito com o qual eles viviam, a maneira com que eles se amavam, a forma com que eles se tratavam, era a clara demonstração para o mundo de que Deus estava ali. Porque era impossível que as pessoas vivessem dessa forma sem que algo muito especial, sem que algo muito sobrenatural, sem que a presença de Deus não fosse absolutamente concreta entre eles. Porque isso não é coisa de gente, isso não é coisa de homem, isso é contra a lógica desse mundo. O jeito com que eles viviam denunciava para o mundo todo que era possível viver de um jeito diferente, que Deus tinha nos criado para que um outro mundo fosse possível. E eles eram, entre aspas, a propaganda do reino. Não pelo que falavam, mas pela maneira com que viviam e pela experiência que transbordava entre eles. Deus estava ali. Deus estava ali. E eu tenho convicção, e o texto diz, que as pessoas olhavam e iam se aproximando, iam se chegando, iam se juntando, porque Deus estava ali.
Era evidente a presença de Deus entre eles. E posso dizer uma coisa para você? Deus está entre nós. Deus está entre nós. E como é que a presença de Deus pode ser percebida entre nós? Quando ela é percebida entre nós? Quando, a exemplo deles, nós somos uma comunidade. Nós somos uma comunidade. Nós somos um grupo que tem tudo em comum. Nós somos um grupo de gente que se ama. Nós somos um grupo de gente que se cuida. Nós somos um grupo de gente que se importa com os que estão fora. Nós somos um grupo que se importa com tudo que está acontecendo aí. Nós somos um grupo que se ama. E isso faz de nós uma comunidade. E a resposta de Deus para esse mundo, para o caos desse mundo, é uma comunidade. Você vê que o projeto de Deus não mudou, né? Não mudou. A igreja de Atos era a resposta de Deus para o mundo. Vocês querem saber quando as pessoas são transformadas por mim, como é que elas vivem? Vocês querem saber quando eu estou presente entre as pessoas, o que acontece? É isso aqui. Quando nós somos uma comunidade, a exemplo do que acontecia lá, pois eles eram uma comunidade, quando nós somos uma comunidade, a presença de Deus é percebida entre nós. Deus é visto na gente. Agora, eu fico pensando, e a gente está falando sobre o ano da expansão, e perdão as heresias, depois o meu pai corrige, mas eu fico pensando o seguinte: olhando para a Bíblia, eu penso que tem dois jeitos da gente ser igreja no mundo. A gente pode ser igreja aos moldes de Atos, ou perseguirmos o ideal da igreja de Atos, ou a gente pode ser igreja aos moldes do ajuntamento de gente em Babel. E por que eu estou falando isso? Porque Atos, de fato, Atos, a comunidade de Atos, é a resposta de Deus a Babel. Atos é Babel ao contrário. Por que eu estou falando isso? Pensa comigo. Essa é uma comunidade onde a marca é o quê? A marca é o amor. Babel é o ajuntamento de homens e mulheres que tem como marca o orgulho, a vaidade, a prepotência, o ajuntamento de gente para dizer: olha como o nosso nome é importante, olha como nós somos um grupo importante, olha como nós temos poder, vamos construir uma torre que nos leve aos céus, para que o nosso nome seja conhecido. Babel tem a marca do egoísmo. Em Babel é cada um por si e Deus por ninguém. Em Babel, o único copo d'água é disputado no tapa. Toma quem chega primeiro. E se tiver 3, quem chegar primeiro toma os 3. Em Babel, se tiver uma sombra, fica para quem chegar primeiro. Quem chegar por último, porque não tem condições de andar, porque está fragilizado, que tem uma dificuldade física, uma limitação, problema dele. Como é que é? O slogan de Babel, o slogan contemporâneo nordestinizado de Babel é: farinha pouca, meu pirão primeiro. Babel é isso. O espírito de Babel é: vamos juntar e vamos mostrar que a gente é poderoso. Vamos mostrar o nosso nome. E aí é incrível que nessa loucura de junta, cada um começa a falar uma língua.
Cada um vai falando sua própria língua. Cada um vai defendendo o seu próprio projeto. E as pessoas não se entendem mais. Babel lá do Gênesis 6, você vai olhar, você parar lá para você vai ver isso. É multidão desordenada, é multidão de ego, é multidão de vaidade. O relato bíblico daquele momento é o quê? Os caras se matavam porque um pisava no pé do outro. O relato da violência, do egoísmo das pessoas era esse. Um quadro desastroso. Multidão violenta. Porque vaidade gera multidão egoísta, competitiva e violenta. Esse é o retrato de Babel. Mas aí Deus chama Abraão. Fala: Abraão, meu filho, vem cá. Obrigado, pastor César. Abraão, meu filho, vem cá. Abraão, estou te levantando, porque esses caras estão muito equivocados, Abraão. E você vai ser pai de uma grande nação. E eu vou juntar muitos povos que falarão uma só língua, que terão um só espírito e que me servirão. Abraão, você será pai de uma nação que será como uma família, Abraão. E onde é que Deus cumpre essa promessa? Deus está cumprindo essa promessa aqui, agora, em Pentecostes. Por que Deus está cumprindo essa promessa aqui em Pentecostes? Porque agora, Ele aqui forma uma família. Uma família que fala a mesma língua. Uma família que tem o mesmo projeto. Uma família que tem um só coração e um só entendimento. Ele está formando uma família. A comunidade de Atos é a resposta de Deus para Babel. É Deus dizendo: está vendo, Babel? Está vendo, homens? Vocês acham que podem fazer do jeito de vocês. Mas o meu jeito, o jeito que muda esse mundo, o jeito que transforma esse mundo, é desse jeito aqui. O lugar onde eu estou, as pessoas percebem que eu estou pelo jeito que esses daqui são. A minha comunidade evidencia a minha presença nesse mundo. Deus derrama o seu Espírito lá em Pentecostes. E aqueles homens e mulheres são invadidos pelo Espírito Santo de Deus. E eles morrem para eles mesmos. E eles que eram multidão violenta, eles que eram multidão de egos, de vaidade se esbarrando, se transformam numa comunidade que é a resposta de Deus para essa Babel que está aí fora. E eu penso que o que tinha de mais extraordinário não era o fato, apesar de que há coisas maravilhosas na descrição desse texto. Eles oravam juntos, eles partiam o pão juntos, sinais e maravilhas aconteciam. Mas o que eu acho mais impressionante nessa descrição, se eu pudesse destacar a característica fundamental dessa comunidade, sabe o que eu diria? O que me chama a atenção? O que mais me chama a atenção? É que eles tinham um só coração e uma só mente, ninguém entre eles passava necessidade. Isso é um negócio impressionante. Não é possível que a gente olhe para isso e não persiga esse modelo. Não olhe para isso e fala: puxa, o meu ideal está lá, é para lá que eu vou. Eu posso não estar vivendo isso nesse momento, mas é isso que eu quero, é isso que eu estou perseguindo. Uma igreja que é a comunidade de Deus nesse mundo. Uma igreja, uma comunidade onde tem gente que tem uma só mente e um só coração. E eu vou dizer para vocês, quando isso acontece, gente, isto é irresistível ao mundo. Dizia ontem
nas conversas que a gente estava tendo. Fala, vocês já pararam para pensar se a Igreja de Jesus nesse país, ao invés de escolher os temas que tem escolhido, escolhesse, por exemplo, colocar os mesmos esforços contra a corrupção? Vocês já pararam para pensar o que aconteceria com o Brasil se milhões de evangélicos partissem na direção do Palácio do Planalto e dissessem: nós estaremos aqui em vigília de oração por 3 dias, para que Deus mude essa nação. Nós estamos em oração aqui contra a corrupção, contra a violência. Sabe o que acontecia? Diferentemente do que está acontecendo, sabe o que aconteceria com esse país? Esse país cairia de joelhos diante do Senhor Jesus. Mas, enfim, Babel é multidão violenta, é vaidade, é ego, é essa desordem. E Deus responde a esse mundo com a sua comunidade, que é a comunidade que evidencia a presença dele. Pensando aqui com vocês, nós éramos parte dessa multidão violenta. Nós éramos parte dessa multidão egoísta, correndo atrás dos nossos próprios interesses, correndo atrás dos nossos próprios projetos, correndo atrás da nossa própria satisfação, pensando só na gente mesmo, competindo. Mas quando o Espírito Santo de Deus entrou em nós e se apoderou da nossa vida, a principal coisa que acontece é que o nosso eu morreu. Quer saber o principal sinal de que alguém se converteu? Eu costumo dizer que o principal sinal de quando alguém se converteu é que o olhar dele mudou. O olhar muda de foco. Antes da conversão, o olhar é o umbigo. Depois da conversão, o olhar é para o próximo. É impossível a gente se converter a Deus sem que a gente se converta ao próximo. Quando o Espírito Santo de Deus toma a vida da gente, o principal sinal é que eu, que era egoísta, não sou mais egoísta. Eu que só pensava em mim, não penso mais só em mim. A dor do outro me aflige. Quando o Espírito Santo de Deus está entre nós, está na nossa igreja, a gente passa a ser uma comunidade de gente que compartilha, mas fundamentalmente a gente passa a ser uma comunidade de gente que não vive mais para si mesmo. Igreja é o lugar de gente que não vive mais para si mesmo. E essas coisas quem faz é o Espírito Santo de Deus, que faz com que aquela multidão de egoístas se converta. Faz com que aquela multidão de egoístas se converta a Deus, mas que não pare aí. Porque ao se converter a Deus, se converte ao próximo. Mas o que isso quer dizer? O pastor Antônio Carlos falava: é impossível se converter a Deus e não se converter ao pobre. É isso. É impossível se converter a Deus e não sentir as dores desse mundo. É impossível ser batizado com o Espírito Santo de Deus e não sentir as dores desse mundo. Eu não consigo compreender como é que alguém pode viver uma vida cheia do Espírito e coisas como corrupção, prostituição, violência, trabalho escravo,
tráfico de pessoas, tanta coisa acontecendo, não toca. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque se o Espírito Santo nos transformou, ele nos sensibiliza imediatamente. Aliás, o cristianismo é a única fé onde a gente mostra para o nosso Deus o quanto a gente o ama, amando o outro. Em geral, as pessoas de outras crenças demonstram para a sua divindade de devoção o seu amor fazendo correntes e novenas e sacrifícios. E o nosso Deus não quer nada disso. Com o nosso Deus funciona da seguinte forma: com que autoridade vocês vão dizer que amam a Deus a quem não veem, se vocês não amam ao próximo a quem vocês veem? Isso tudo está aí, nos toca. Está aí. A grande evidência da presença de Deus e do Espírito Santo entre nós, olhando para a comunidade de Atos, é o quê? É a morte do nosso eu, é a morte do nosso egoísmo e a nossa conversão ao outro, a nossa conversão ao próximo. Eu falo disso, eu me lembro de uma experiência que um amigo teve conosco há uns 2 anos atrás, esteve hospedado lá em casa. É um cara que eu gosto muito, admiro muito. Ele é um ativista cristão pelos direitos humanos. O nome dele é Shane Claiborne. Quem quiser ouvir a palavra dele, está num site nosso, que é o www.usina21.com.br, que é um movimento de juventude que a gente faz todos os anos e tal, falando do compromisso social, do evangelho, enfim. E o Shane tem muitas experiências. Ele é um cara que estagiou com a Madre Teresa em Calcutá, foi em missões pacíficas, para restabelecer relações pacíficas no Afeganistão, no Iraque, enfim, na Palestina. Ele é um cara especial. E ele me contou, aliás, ele descreve num dos livros dele essa experiência, e eu falando disso, de que a evidência da conversão é a gente ter o coração convertido ao outro, a dor do outro, o coração sensível às dores do mundo, ao que acontece no mundo. E o Shane conta uma experiência, falando disso, lembrando dele, ele conta a seguinte experiência, que ele estava lá em Calcutá, e lá na casa de leprosos da Madre Teresa, ninguém ia lá, lugar paupérrimo, dificílimo de se trabalhar e tal. E ele está lá, e ele sempre encontrava um grupo de meninos que eram da rua, e ele fez amizade com os meninos lá que ficavam em frente à casa, né? Fez amizade com eles. Aí ele descobriu que um dos meninos, que virou amigo dele, estava fazendo aniversário. Ele falou: puxa, o que eu vou dar de presente para ele? Ele não sabia o que dar de presente. Aí ele botou a mão no bolso e falou: não tenho grana também, não tenho nada, o que eu vou fazer? Aí ele pegou, pensou, foi lá e perguntou: escuta, o que você gostaria de ganhar no dia do teu aniversário? Que presente você gostaria e tal? Ah, tio, sabe o que eu gostaria? Eu gostaria de ganhar um sorvete. Um sorvete? Eu nunca chupei um sorvete. Um sorvete? Tá bom, vou te dar um sorvete então. Foi lá, ele pegou a moeda que ele tinha, foi lá, comprou um picolé. Aí ele veio feliz da vida, falou: hoje eu vou fazer a alegria desse garoto. Hoje eu vou dar uma demonstração de amor para ele. E aí ele vem, dá o sorvete para o menino. Quando ele dá o sorvete para aquele menino indiano, o menino pega o sorvete e começa a assobiar. E assobia, chama a galera toda. Aí ele falou: ai meu Deus, e agora? Chamou a galera toda com o sorvete na mão. Aí falou: pessoal, filhinha indiana, na Índia, literalmente, faz a fila. Aí o pessoal parou e o Shane olhando aquilo. Aí ele pegou o sorvete, foi na fila. Esse é para você, esse é para você, dá uma lambida aí. Agora você
e você, e você, e você, e você. E aí ele olhou para o Shane, foi, agora é você. Ele olhou e falou, depois todo mundo tinha lambido, ai, não, vambora. Mas o que é incrível é que aquele menino, por incrível que possa parecer, ele tinha entendido exatamente o que era viver para o outro, pensando no outro, com o coração voltado para o outro. Nossa, impressionante. Ele conta uma outra experiência também, essa com uma menina. Eles estavam num grupo de crianças, eles estavam conversando. Falou, escuta, o que você vai ser quando crescer? Aí a garota, eu vou ser advogado, eu vou ser professor, eu vou ser não sei o quê, eu vou ser... Pá. Aí uma menininha vai lá, eu vou ser dona de mercearia. Ele falou que aquilo chamou a atenção, porque todo mundo queria uma profissão liberal e tal. Ele parou, ele ficou tão incomodado, falou, não, escuta, você vai ser dona de mercearia, por que você escolheu essa profissão? Ela falou, sabe por quê, Shane? Porque no dia em que eu tiver uma mercearia, nunca mais vai ter fome aqui no meu bairro. E ele falou, ela tinha entendido exatamente o que era viver com o coração convertido ao outro. Qual a grande evidência da presença de Deus entre nós? É que a gente não é multidão, a gente não é ajuntamento, a gente é uma comunidade. Que comunidade? Uma comunidade de gente assim, de gente que se converteu a Deus, e por ter se convertido a Deus, é gente que se converte ao próximo, que pensa no próximo. Fala, eu vou lá, esse cara não ouviu a palavra de Deus ainda, eu tenho uma palavra para deixar para ele. Esse outro está afastado, e aquele outro está esquecido, e aquele está debaixo da ponte, e aquele está lá no Mocó, e aquela está se prostituindo, e aquele está sendo escravizado. Meu desafio, meu desejo, minha oração, olhando para isso, a minha oração é a mesma do fundador da Visão Mundial, o Bob Pierce. A Visão Mundial é a maior ONG que cuida de crianças, uma ONG cristã que cuida de crianças no mundo. Lá na sede da Visão Mundial na Holanda tem uma placa. Tem uma placa lá, com uma frase do fundador, que tinha entendido tudo sobre esse evangelho que a gente está falando. E a frase dele é: que o meu coração bata em sintonia com as coisas que fazem bater o coração de Deus. E pelo que bate o coração de Deus, queridos, pelo que bate o coração de Deus, o coração de Deus bate pelos campos que estão brancos, prontos para a colheita. O coração de Deus bate pelos perdidos. O coração de Deus bate por essa multidão de gente sendo consumida pelo crack nas nossas cidades. O coração de Deus bate pelas prostitutas, a maior parte delas, a maioria esmagadora delas, vendida por alguém que recebe os lucros a partir dos seus favores sexuais. O coração de Deus geme pelos bolivianos e pelos andinos. Só em São Paulo, no estado de São Paulo, são 300 mil bolivianos, 2/3 em situação de clandestinidade. O coração de Deus bate por esse mundo, onde hoje, números de hoje, da Organização Internacional do Trabalho, 27 milhões de pessoas vivem em condições análogas à escravidão. Tem mais escravos hoje que antes da Lei Áurea. Tem mais escravos hoje. E aí, qual a resposta que a gente vai dar a esse mundo? Qual é a resposta de Deus a Babel?
A resposta de Deus a Babel é uma comunidade de gente que se ama, é uma comunidade que permite que o seu coração bata em sintonia com o coração de Deus, é uma comunidade de gente que não vive mais para si, é uma comunidade onde o Espírito Santo de Deus é tão presente que o egoísmo foi embora. É essa a resposta de Deus para o mundo. Nós somos essa resposta. Eu fico feliz por ver e ouvir o que Deus está fazendo aqui nesses dias. Pai, eu fico feliz em ver aquilo que Deus deu a você. Uma visão ampla. Uma visão de fidelidade à palavra, de valorização da adoração, uma visão de compromisso com os pequenos grupos, mas uma visão de uma igreja à la John Wesley, que dizia: vamos espalhar a santidade pelo mundo, mas vamos reformar socialmente essa nação. Deus deu isso a nós, queridos. E qual a nossa resposta? Somos nós uma comunidade de gente que tem o mesmo coração? Não dá para a gente ser uma comunidade, e nós jamais podemos aceitar sermos um grupo de gente que vive para si mesmo, sermos um grupo de gente que se vangloria das conquistas que tem tido. Desculpa o meu desabafo, eu, por dever de ofício, ando pelo que há de melhor e de pior no arraial evangélico, no estado e nesse país todo. E eu vou dizer, eu tenho ido a muitos lugares, muito cheios, com muita tecnologia, com muita estrutura, mas que, semelhantemente a Babel, Deus não passa nem perto. Tanta coisa feita em nome de Deus e tão pouca presença de Deus. Vaidade, orgulho, jactância, hipocrisia, religiosidade, julgamento dos outros, ódio. Eu nunca vi, no meu tempo de cristão, eu nunca vi tanta manifestação de ódio. Ódio. Você presta, você não presta, você não serve, você é isso, seu pecador, seu isso, seu aquilo. Deixa eu dizer para vocês, queridos, no topo da lista daqueles a quem Jesus confrontava, estavam os pecadores ou estavam os hipócritas religiosos? Babel, confusão de línguas. Que Deus tenha misericórdia da gente e que a gente persiga esse modelo de atos e que Deus nos faça ter um único coração e que Deus seja visto, porque a gente se tornou uma comunidade, não qualquer comunidade, uma comunidade de amigos, uma comunidade de companheiros, de jugo, de fé, e uma comunidade de gente de boas obras, comunidade da justiça, comunidade da verdade. Para encerrar com vocês aqui nessa manhã, Babel sofreu um golpe mortal aqui em Pentecostes, porque a multidão egoísta, atabalhoada, competitiva, se transformou numa comunidade. O pão já não é mais meu, é nosso. Mas eu não vou resolver o problema do mundo. Não estou dizendo para a gente fazer isso, mas eu estou dizendo o seguinte, para a gente ter o mesmo coração daquele menino, que quando Jesus chama os discípulos e fala: escuta, nós não podemos despedi-los que eles estão com fome, como é que a gente vai fazer aqui? E vem aquele menino e fala: olha, mestre, esse povo está com fome mesmo, esse povo está passando dificuldade mesmo, eu percebo isso, eu não consigo resolver o problema deles,
mas o pouco que eu tenho são 5 pães e 2 peixes. Mas, mestre, é tudo que eu tenho. O senhor pode usar. E a disposição do coração daquele menino, que não olha para a multidão e fala, quer saber? Ele estava alimentado, ele estava com as coisas garantidas ali, ele fala, quer saber? Ema, cada um com seus problemas. Não tem nada a ver com isso. Os caras estão passando fome, ninguém mandou sair de casa sem comida. Ninguém mandou não prever. Se não tem comida é porque não trabalhou. Deus, o pouquinho que eu tenho, mas o tudo que eu tenho é seu, Jesus. E o nosso Senhor Jesus, quando vê gente assim, aliás, gente assim é perigosíssima nas mãos de Deus, né? Porque quando Ele vê gente assim, Ele fala, é agora. Quando eu vejo gente que se importa, eu vou agir, eu vou multiplicar, eu vou curar, eu vou sarar, eu vou alimentar, eu vou fazer, eu vou transformar. Quando Ele está entre nós, a gente não é mais multidão, mas a gente é uma comunidade de gente que ama, de gente que divide, de gente que se importa. É isso que a gente é. A questão lá de Atos não era se o culto era bom. E era, hein? Não era se a reunião estava cheia. E estava. Não era se havia milagres. E tinha. A questão na igreja de Atos é se tinha comunidade. E tinha. A questão lá era se a vaidade, se o orgulho tinham morrido através da ação do Espírito Santo entre eles. O nosso desafio nesta manhã é nos rendermos ao Espírito Santo de Deus. O que significa matarmos o nosso ego. Eu tenho tido uma oração constante na minha vida nos últimos anos. Deus, apesar de mim, apesar de tudo que eu sou, Deus, apesar de mim, Deus, me faz alguém com o coração voltado para o outro. Deus, tira os meus olhos de mim. Espírito Santo de Deus, tira os meus olhos de mim. Mata o meu ego. Qual a grande evidência da presença de Deus na multidão? Comunidade. Ele transforma a multidão numa comunidade. Há alguém entre vós necessitado? Há alguém entre vós necessitado? Que não pode ter. E eu não estou falando só da questão financeira. Há alguém entre vós necessitado de uma palavra, de um abraço, de um carinho, de afeto, de oração, de um estímulo na fé, de uma presença. Há alguém entre vós necessitado? Quando o Espírito Santo está na igreja, o olhar muda. O olhar muda. As preocupações mudam. Nossa sensibilidade muda. Isso é para toda a minha vida. Eu, por exemplo, desde que comecei a trabalhar com essa coisa do trabalho escravo, por exemplo, quando eu vou comprar minhas roupas, se eu vou comprar alguma roupa e eu sei que aquilo foi produzido às custas do suor e do sangue de gente que foi escravizada, eu não só não compro, mas para quem eu puder falar que aquilo está acontecendo, eu faço. Por quê? Porque isso é marca da vida de Deus em nós. É marca do cristianismo em nós. Vamos ficar de pé juntos, para a gente orar.